Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 4 de julho, dia de Copa do Brasil e também de Campeonato Argentino. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos às 8 horas da noite em Lanús e Vélez, Campeonato Argentino, 23ª rodada. O Lanús é favorito dentro de casa com uma cotação de 2,10. O Lanús também é o quarto melhor time, tem a quarta melhor campanha da Argentina contra a 24ª melhor campanha no Campeonato Argentino. Passando por cima assim, a gente imagina, favoritismo do Lanús, vamos tentar buscar alguma coisa a favor do Lanús. Verdade? Vamos ver. Eu acho que não é bem por aí, tá? O Lanús dentro de casa, uma derrota apenas, um empate e 8 vitórias. Theo, não é possível. Acho que é a vitória do Lanús, né? Bom, vamos lá. Fora de casa, o Vélez, uma vitória apenas, 2 empates e 7 derrotas. Qual que é a grande pegadinha aqui? Bom, a grande pegadinha é o raio do histórico. O Vélez e o Lanús, eles se enfrentaram várias vezes e é um confronto muito disputado, muito pegado e, a maioria das vezes, com bastante gol. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, empate, vitória do Vélez, vitória do Vélez, vitória do Vélez, Lanús, Vélez, empate, Lanús e Vélez. E assim vai, e assim vai. Então, eu não consigo somente pegar uma boa campanha do Lanús e mesclar com uma má campanha do Vélez e dizer que estou confiante no Lanús. Não consigo criar essa confiança. E olha que eu sou um cara que gosto muito do momento, tá? E o momento do Lanús em casa é espetacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. New Old Boys, Huracan, Argentino Júnior empatou, né? Perdeu para o River. Aqui é normal, derrota normal. Venceu o Tajeres, que é o segundo colocado. Então, realmente, o momento do Lanús é muito forte. O Vélez fora de casa, um horror. 6 derrotas seguidas. Perdeu para o Tigre, para o Racing, Belgrano, Estudiantes, Colón, Instituto. Tudo indica uma vitória do Lanús. Eu também não vou estar aqui para te impedir de apostar a favor do Lanús, tá? Mas eu tô respeitando muito esse histórico, esse jogo entre os dois. Eu acho que pode ter uma coisa a mais aqui, um plus. E eu tô tentando evitar de me envolver em alguma coisa a favor do Lanús, de não criar tanto viés. Mas, vamos lá. PDF de apoio. 60% das vezes o Lanús saiu na frente do placar, em apenas 20% o Vélez. 20% das vezes o Lanús falhou em marcar dentro de casa, 50% das vezes o Vélez. Em 50% dos jogos, o Lanús não sofreu gol em casa. O Vélez sofreu gol em quase todos os jogos, somente em 10% não sofreu. Então temos um excelente ataque do Lanús, vamos dizer assim, mais de 1,5 gols por jogo, uma boa defesa e o Vélez não consegue chegar a um gol por jogo, 0,6, e toma quase 1,5 gols por jogo. Primeiro tempo do Lanús é melhor, e aqui para um trade, isso aqui é uma informação muito boa. O segundo tempo do Lanús já não é tão agradável assim. Acredito que pode ser um bom jogo para trade, mas depende muito do comportamento do Vélez, e aqui vai a minha teoria para você. O Campeonato Argentino só tem um rebaixamento, que é o 28º. Eu não acho que o Vélez vai disputar contra o rebaixamento aqui. Com isso, não se justifica, na minha humilde mesmo opinião, um Vélez recuado, pensando em pontuação. Porque, sejamos sinceros, empatar o jogo, ou vencer o jogo, ou perder esse jogo, pro Vélez, sinceramente, só se no decorrer do campeonato ele fizer uma campanha péssima para ser rebaixado. Então, o que o Vélez vai fazer? Tentar melhorar a sua posição. Eu não vejo um Vélez acuado, dominado, sinceramente. Apesar de que, no último jogo contra o próprio Arsenal de Sarandi, vencido pelo Vélez, e eu fiz uma pós-análise depois do nosso pós-planejamento, comentei que foi um jogo ruim, o Vélez não fez um bom primeiro tempo. Naquele jogo, o Arsenal fez um bom primeiro tempo e dominou o Vélez. Mas eu não consigo ver fora de casa um Vélez acuado contra o Lanús, até porque, historicamente, entre os dois, são jogos muito disputados. Então, pode ser que, se eu me deparo com um comportamento acuado do Vélez, que eu, sinceramente, humildemente não acredito, que a gente tenha, juntando um bom primeiro tempo do Lanús, um bom lei a pior equipe em campo no Vélez, ou até mesmo um bom back favorito no primeiro tempo ao Lanús. Lembrando que o Lanús está numa fase excepcional dentro de casa. Mas, se eu tenho um comportamento do Vélez um pouco mais kamikaze, e sabendo que ele não é, vamos dizer assim, um dos postulantes ao rebaixamento, acho que dá para melhorar essa campanha ao longo do campeonato, eu acredito que o Vélez também pode atacar, pode agredir, pode criar perigo e, obviamente, pode complicar a sua posição se você estiver no trade. Então, sinceramente, não traga viés. Venha
Por mais que eu tenha uma boa campanha do Lanús e uma péssima campanha do Vélez, talvez venha para trabalhar aqui com muito mais foco na leitura do que propriamente um viés. Se você é Panther, não vou te indicar nada a favor do Lanús, eu tô com um pé atrás, por mais que o Lanús vença esse jogo. O que eu gosto por aqui? Gosto do mercado de gols. Acho que o over 1,5 tá pagando muito. 1,60 quase, para um jogo que, historicamente, nos últimos confrontos entre eles, vamos lá, 2-2, 3-1, 5-1, 1-2, 3-0, aqui 1-0, 3-1, 2-0, 2-1, 4-0, outro 0-0, 2-0, 2-0, 3-1, 3-1. Então, nos últimos 15 confrontos, tivemos 2 0-0. O restante foram todos com mais de over 1,5. E o mercado tá pagando 1,60 pro over 1,5. Eu acho uma excelente oportunidade. Por mais que não bata, tá? Mesmo que não venha bater. Eu acho uma boa oportunidade. Eu não vejo um Vélez acuado completamente. Se acontecer do Vélez entrar acuado, o Lanús abrir o placar, é muito provável que o Vélez comece a jogar e dê espaço. E esse over 1,5 pode ser ainda mais interessante. Gosto do over 1,5. Outra coisa que você pode fazer, talvez se você quiser se resguardar, pegar o over 1,25. Significa que, se sair apenas um gol, você perde metade da stake. Gosto também, tá? Tô entre esse over 1,5 e o over 1,25. Se não sair 2 gols, de qualquer maneira, você perde. Porém, no 1,25, com um prêmio menor, você vai perder metade. No over 1,5, você perderia tudo. Fica a seu critério. São duas opções que eu gosto. Eu não vou te indicar a vitória do Lanús. Mas se você quiser trabalhar a favor do Lanús, o 0,25 do Lanús está 1,80, tá? Tá pagando uma boa cotação também, além do empate anula, próximo de 1,50. São boas opções. Eu prefiro ficar no mercado de over goals. Talvez eu considere esse over 1,25, tá? Bem resguardado, o campeonato argentino é complicado trabalhar over, mas o over 1,5 tem o seu charme também por aqui. Às 21 horas, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio, jogaço. O mercado também não sabe o que fazer. 2,60 para um lado, 2,63 para o outro. O último jogo entre eles agora acabou de acontecer. No final de semana, o Bahia tomou 2-1 do Grêmio, ou seja, o Grêmio venceu fora de casa. Um jogo que vale muito dinheiro. Uma classificação para as semifinais aqui nesse ano de Copa do Brasil vale 9 milhões de reais. E é um jogo que muito provavelmente não vai ser tão aberto como foi, na minha opinião, o jogo agora do Campeonato Brasileiro. O jogo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez o primeiro gol, o Bahia demonstrou muita intensidade, conseguiu empatar, deu leitura para buscar esse empate do Bahia. Depois o Bahia criou muita chance também, o Grêmio também criou muita chance, o Grêmio acabou saindo vencedor no penúltimo minuto de jogo. Sinceramente, achei que pelas chances que o Bahia criou, merecia uma sorte melhor. Talvez um 2-2, até mesmo ficar 1-1. Não foi um jogo ruim do Bahia não, tá? Não foi um jogo ruim do Bahia. Nós temos, no Campeonato Brasileiro, aqui eu vou puxar a estatística do Brasileirão, um Bahia que venceu pouco dentro de casa, foi o primeiro a marcar nas mesmas proporções praticamente do Grêmio fora, o Grêmio venceu um pouco mais fora de casa, o Bahia não falhou em marcar em nenhum jogo, mas é um time que tem sofrido gol com frequência, assim como o Grêmio, que sofreu gol em todos os jogos, mas já falhou em marcar um pouco mais, tá? Então o ataque do Grêmio é menos efetivo, mesmo com o Luis Soares, fora de casa, obviamente. Nenhum time se destaca no primeiro tempo, o destaque negativo vai para a quantidade de gols que o Bahia toma na primeira etapa, isso é bem ruim, e no segundo tempo melhora das duas equipes, principalmente na parte defensiva do Bahia, tá? Isso é um ponto a se elogiar. Quando a gente volta para cá e vai ver o desempenho do Bahia dentro de casa, essa derrota para o Grêmio, ela interrompe uma sequência boa do Bahia. Venceu o Palmeiras, venceu na Copa do Brasil o Santos, tinha empatado com o Cruzeiro num jogo, se eu não me engano, onde o Cruzeiro chegou a estar na frente, o Cruzeiro chegou a abrir 2-1, o Bahia conseguiu um empate, o Bahia tinha aberto o placar, tinha tomado a virada, e aí teve a derrota para o Flamengo com 2 jogadores a menos, tá? Então, não é uma campanha tão ruim do Bahia. Tô analisando aqui também jogos do Brasileirão. O Grêmio fora teve um excelente jogo contra o Flamengo, mesmo perdendo de 3-0, a gente fica só com o resultado na cabeça, né? Mas o Grêmio criou muito nesse jogo. Poderia ter saído do Maracanã pelo menos com 2 gols marcados, tá? O Flamengo fez o terceiro gol no finalzinho. Ganhou do Cruzeiro na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Paranaense, dificílimo de ganhar do Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-1 e venceu o Bahia no último jogo, como a gente comentou. Então, também é um Grêmio muito forte. Só que é um Grêmio muito copeiro. O Grêmio é um time que, obviamente, entre Campeonato Brasileiro e Copa,
ele sempre vai preferir a Copa. Um time muito copeiro. Tem essa questão de distância percorrida, um time do Grêmio que tá lá no sul do país, ou seja, vai jogar aqui no Nordeste, tem sempre uma complicação de locomoção, de descanso, sempre se prejudica mais os times do sul e é por isso que eles dão tanto valor à Copa. E se classificar para uma semifinal de Copa do Brasil é muito importante para as duas equipes, mas eu tenho certeza que o Grêmio jogando fora de casa com o Renato, ele vai tentar jogar com o regulamento debaixo do braço. Ou seja, tomar o mínimo de gol possível por aqui e, se possível, sair com uma vantagem de um gol de diferença. Então eu tô vindo com esse cenário na cabeça, de um Grêmio que vem muito provavelmente para segurar o jogo, para fazer a bola rodar, para tirar do Bahia a intensidade, porque se deixar a bola com o Bahia o tempo todo, ele vai criar a situação de perigo. Então o Grêmio tem que fazer o que fez nesse jogo agora que ele venceu. Sai com a bola, toca de um lado para o outro, faz o jogo girar, diminui a intensidade do Bahia para não deixar o Bahia crescer no jogo. E vejo sim uma possibilidade de um jogo mais truncado, um jogo com menos gols, principalmente por ser o primeiro jogo. O Bahia não pode se expor tanto, porque se tomar 2, 3 gols aqui, vai ser muito difícil reverter lá na Arena do Grêmio. Se perder por 1-0 dá, se perder por um gol de diferença dá. Mas o Bahia vem com o pensamento de vencer o jogo. Só que o Grêmio muito provavelmente vem com o pensamento de vou decidir na Arena, como vem fazendo na maioria das vezes o Grêmio nas Copas. Então eu venho com uma ideia de um jogo mais under. Isso significa pro trade que você pode ter uma perspectiva de trabalho talvez até um lay Grêmio, se o Bahia estiver conseguindo impor intensidade, se o Grêmio não estiver conseguindo girar essa bola, diminuir o ritmo do Bahia. Você pode ter um jogo de trocação, onde o Bahia vai para cima, mas o Grêmio acaba tendo muito contra-ataque. Sinceramente, essa opção não se sustenta tanto em tantos cenários, porque eu não vejo um Bahia se expondo tanto. Como eu falei, é um jogo de xadrez. Então o Bahia deve se expor, mas não com uma linha tão alta. Então o Grêmio, talvez o contra-ataque do Grêmio não fique ali no 1-1, tá? Vai ser um jogo mais truncado no meio, com mais pegada ali no meio, tá? Podemos ter, então, um jogo de correção de preço, tanto contra o Grêmio, ou dificilmente vai acontecer, tá? Um Grêmio dominante contra o Bahia o tempo todo, ou contra o Bahia. Mas eu vejo muito mais um Grêmio sólido defensivamente. Não sei se está tão desfalcado, não sei se tem desfalque, mas um Grêmio muito mais focado em decidir na volta. Então, se você for encontrar oportunidade aqui de correção de preço, talvez seja contra o Grêmio. Por exemplo, no jogo que eles fizeram agora, o Grêmio abriu o placar e recuou. E o Bahia veio para cima com tudo. Naquele momento era uma oportunidade para trabalhar contra o Grêmio, tá? O gol é um bônus. No trade, o gol é um bônus. A gente tem que buscar estar num cenário de valor. Se você é Panther, não vou te indicar nem empate anula, nem dupla chance, porque é um jogo muito parelho. Acho que o Bahia vai tentar, obviamente, construir um resultado por aqui. E as cotações a favor do Bahia, por exemplo, um dupla chance do Bahia tá aqui por volta de 1,48, 1,50. É uma oportunidade? Talvez? Para você, não sei se você acha. O empate anula do Bahia, por volta de 1,95. No Grêmio, o dupla chance do Grêmio, pagando por volta de 1,50 também. E o empate anula do Grêmio, também próximo de 1,95, 1,90. Por quê? Porque o mercado tá idêntico. O que eu gosto desse jogo é no mercado de gols. Eu não sou fã do mercado de under, já comentei com vocês, mas eu acho que pode ser um jogo para menos de 4 gols. Você pode explorar, talvez, uma possibilidade do menos de 3,5 gols, pagando próximo de 1,30. Tem caso até dando próximo de 1,35. Ou você pode explorar uma coisa um pouco mais ousada, que seria o mercado de gols asiáticos, que seriam menos de 3 gols. O menos de 3 gols vai te dar uma cotação próxima de 1,45, pelo menos nesse momento que eu tô gravando. Se sair 3 gols, você tem a aposta anulada. Se sair 4, você tem a aposta perdida. E se sair menos do que 3 gols, você tem lucro, tá? É uma oportunidade. Outra opção seria um menos 3,25, mas aí como tá muito parecido com menos de 3,5, eu acho que não vale a pena. As cotações estão muito iguais. O 3,25 vai te dar uma vantagem de meio stake, mas sinceramente eu acho que o 3,5, se a cotação tá tão parecida, é melhor. Então, se você quiser uma cotação um pouco mais reduzida, com um risco também um pouco mais reduzido, o under 3,5 pagando próximo de 1,35 é bom. Ou seja, saiu 3 gols, você ainda ganha. No under 3, você tem um pouco mais de risco, uma cotação um pouquinho mais alta, saiu 3, você tem a aposta devolvida, saiu 4, você perde. Acho, tá? Imagina um cenário como esse. Pode sair 4 gols? Óbvio, óbvio. Mas lembre-se, é um jogo de xadrez, não é Campeonato Brasileiro. E 9 milhões faz muita diferença. Às vezes você tá perdendo por um gol, não é tão prejudicial do que você sair igual um maluco perdendo por um gol e acabar tomando 2. Então, usar a cachola provavelmente nesse jogo vai ser importante para os jogadores. Então,
eu acredito que pode ser um jogo um pouco mais amarrado. Nas opções de jogos extras para essa terça-feira de grade mais fraca, Copas, tá? Copa da Islândia, Copa do Egito, Copa Ouro ou Golden Cup, Gold Cup e Copa do Chile. São as opções que você tem por aqui. Começando às 2h30 ou 2h30, Zamalek, aqui nas quartas de final do Egito, não temos cotação ainda nesse momento. Temos também o Breiðablik na Islândia numa semifinal, aqui já tem cotação e é um jogo muito mais importante. O adversário KA, vou chamar de KA porque o sobrenome é mais complexo. Não é um time ruim, mas o histórico contra o Breiðablik não é tão bom e o Breiðablik é um time mais encorpado. Tá disputando Liga dos Campeões, pelo menos na fase eliminatória. Acabou de despachar um time goleando. Então pode ser um time interessante para você ficar de olho aqui, tá? Não digo para uma aposta seca, mas pode ser pelo menos interessante você ficar de olho no live. Outra opção é ficar de olho no Canadá contra Cuba. O Canadá já está se complicando nesse grupo com Guadalupe e Guatemala. Era para o Canadá ser destaque aqui, né? Líder do grupo, mas ainda não conseguiu vencer, tem 2 empates. Veja uma possibilidade de trabalhar a favor do Canadá por aqui, só que a cotação é muito baixa. Dá para explorar talvez um handicap aqui negativo, né? Não vou dizer uma coisa muito esticada, porque o Canadá não conseguiu vencer nenhuma ainda, mas pelo menos talvez um -1,5, com uma odd mais alta durante o live. O Canadá vai pegar uma equipe muito acessível, que é Cuba, então é muito provável que o Canadá consiga vencer com tranquilidade. Das últimas vezes que recebeu Cuba dentro de casa, o Canadá venceu 6-0, 7-0 e 3-0, tá? Então pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do Canadá. E por último, Colo-Colo e La Calera. Aqui eu acho que ainda é próximo de oitavas de final, 16 avos. Então um jogo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos na fase final, tá? Mas é mais uma opção. Grande abraço. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like, me ajuda demais. Pós-jogo, todos os dias, para quem é membro do canal, e PDF de apoio também disponibilizado todos os dias. Clica aqui embaixo, confere para você ver como é que funciona os benefícios de ser membro. Ajuda o meu trabalho e a gente se vê na quarta-feira de mais Copa do Brasil. Grande abraço, fica com Deus.